E aí, tudo bom? O que você faria se fosse um astronauta que caiu na Terra de 65 milhões de anos atrás e que precisa fugir de lá antes que o meteoro mande tudo para os ares? Comenta aí o que você faria para sobreviver a uma situação dessas e me acompanhe no resumo do filme de ficção científica chamado 65, a Ameaça Pré-Histórica de 2023. Estamos nos confins do espaço, antes do advento da humanidade e outras civilizações já haviam explorado os céus. No planeta Somares, Mills precisa juntar dinheiro para pagar o tratamento de sua filha, que está doente, e para isso precisará viajar a trabalho por 2 anos. Ele precisa contar à filha que normalmente não gosta muito que ele viaje, mas ela sabe que seu pai precisa fazer aquilo para tentar salvar a sua vida, então se divertem enquanto ele a ensina a assobiar. E esse foi um dos últimos momentos felizes ao lado dela, pois ele sai em missão. Só que a viagem é longa, então Mills tira um cochilo e deixa a nave em piloto automático enquanto toda a tripulação dorme em câmaras de criogenia. Só que em determinado momento ele não contava que a nave seria atingida por uma chuva de meteoros, o que o obriga a comandar a nave no controle manual. Só que ela sofre danos demais e as câmaras criogênicas são danificadas e ele perde o controle da nave, que cai num planeta desconhecido. Ele sobreviveu à queda, mas está com um ferimento enorme na barriga e corre para se autotratar. Só que sem saber onde está, coloca um traje espacial para poder respirar e nota que a tripulação não teve a mesma sorte, pois todo mundo ali aparentemente morreu. Ele se arma e sai da nave para ver o estrago e se depara com uma realidade bem diferente da sua e nem percebe criaturas ao redor. Ele grava recados relatando o que rolou, assim talvez alguém apareça para ajudar. Ele percebe então que a atmosfera é respirável, mas está sozinho e se sente sem saída, então ele apaga aquela mensagem e pensa em finalizar a sua própria vida, mas a lembrança da sua filha faz ele desistir da ideia. E gente, que bom que ele desistiu, porque enquanto ele revê os vídeos da sua filha, descobre que uma cápsula foi encontrada com uma possível sobrevivente. Então ele vai atrás e encontra uma garotinha, tirando-a da cápsula antes que ela fique sem ar, Jesus amado. E ao sair, encontra uma pegada imensa no chão, percebendo que não estão sozinhos ali. Descobrimos então que estamos no planeta Terra e que 65 milhões de anos atrás esse cara pousou nela e se lascou todo. Mills se lembra constantemente de sua filha, mas agora precisa cuidar de outra sobrevivente também, então busca a localização de uma nave de fuga que se perdeu em algum lugar da região. Enquanto procura ver carcaças de animais mortos e quase se borra todo quando um geyser explode na frente dele. Afinal, ele nunca tinha visto alguma coisa daquela na frente dele, mas pelo menos conseguiu enxergar a localização da nave de fuga, que está a 15 km dali. E enquanto observa, ele é atacado por um dinossauro, que quase me matou do coração enquanto eu assistia. Imagina esse querido que nem faz ideia do que tá rolando. Então ele percebe que o caminho será mais difícil do que ele imagina. Ele descobre que a garota o perseguia, só que a querida sai correndo pela floresta sem motivo algum e encontra uma carcaça apodrecendo de um dinossauro enorme, mostrando que se aquele trambolho imenso foi abatido, então o inimigo deve ser pior ainda. Mills descobre que a garota se chama Koa e cuida dos ferimentos dela enquanto recapitula tudo o que aconteceu até agora, mas ela não entende nada do que ele tá falando e nem ele, pois ela fala um idioma diferente, e como o tradutor dele pifou, precisa dar um jeito de se comunicar. Então começa a desenhar e explicar o que precisarão fazer para fugir daquele planeta, e Koa consegue indicar que procura sua família, e Mills concorda para que ela concorde em ir com ele, mas na verdade ele sabe que ninguém sobreviveu e decide não contar isso a ela. Ele registra aquilo tudo e envia um sinal de socorro, enquanto Koa descobre registros da filha de Mills, e nas gravações é nítido a saudade que ela sentia do pai e como a sua saúde foi piorando com o passar dos meses enquanto Mills estava fora. O trajeto até a nave não poderia ser pior, e não bastasse o perigo, Koa está levando uma mochila pesadíssima e ao olhar para cima nota um meteoro. Mas tá, ok, ela não entende nada. Tá bom. Só que, gente, sim, é aquele lá que a gente conhece muito bem. O Mills poderia olhar pra cima também, né? Mas ele não olha. Tanto que no trajeto eles encontram frutas venenosas e Mills não tem tempo pra brincar. Só avisa que não é pra ela comer aquilo e ela acha engraçado. Mas enquanto eles caminham, um inseto enorme aparece e ele o esmaga. Só que um monte de gosma meleca se espalha por todos os cantos e ele vira motivo de chacota. Então ele ameaça tocar nela com seus germes. Meu germes! Mas a brincadeira é interrompida, pois encontram um bebê dinossauro preso e Koa vai atrás, obrigando Mills a ir atrás dela. Eles conseguem tirar o animal de lá, mas o reino animal é pior que colega de trabalho e aquele bichinho é logo finalizado por outros. Koa se assusta e grita, e Mills se esconde com ela, pedindo para que ela fique quieta e o obedeça, senão vai dar merda pra eles ali. E bom, não bastasse lidar com aquilo tudo, Mills nota que o seu ferimento está cada vez pior. Então senta um pouco para descansar e não transparecer que ele tá ferido. Aos poucos o seu
relacionamento com Koa vai melhorando, fazendo-o lembrar de sua filha, mas logo ele é alertado pelo dispositivo que a localização da nave foi interrompida, então ele sobe numa árvore para enxergar melhor a localização, e até consegue, mas o inseto o assusta e o galho quebra e ele despenca lá de cima, deslocando o seu ombro. Que dor, né, meus amigos? Mas quem nunca se assustou com um inseto? Não, e para piorar, tem um monte de dinossauros se aproximando dele e ele não consegue nem segurar uma arma. Então Koa o ajuda a realocar o seu ombro e ele consegue finalizar o animal no exato momento daquele ataque. Tá salvo? Não, né? Porque vários outros vêm atrás, então ele pega suas bombas e explode alguns ali, fazendo com que um corpo aparentemente caísse em cima dele enquanto Koa fica desprotegida, pois saiu correndo e se escondeu. Tá segura? Não também, porque vários pterodáctilos começam a pousar ao redor dela. Sem fazer movimentos bruscos, ela tenta se afastar, mas outro predador chega e avança para cima dela, mas Mills aparece na hora e finaliza o animal, salvando Koa. Só que não, gente, porque outro bicho aparece por trás e a arrasta, meu Deus do céu. Mas Mills finalmente consegue afastar o animal com tiros, porque eles se afastam e se assustam com o som. Socorro, Deus, fiquei sem ar. O problema é que Koa ficou tão assustada com a postura de Mills que se escondeu, tipo quando o Sullivan deu um susto e a Boo estava perto lá em Monstros S.A. Entendendo isso, Mills decide respeitar o tempo da garota e espera até ela se recuperar. Só que não dá pra esperar pra sempre, né? Então ele começa a assobiar e ela demonstra interesse naquilo. Então ele a ensina, algo que ele fazia com a filha dele, e isso faz Koa perder o medo e assim conseguem seguir o trajeto. Se escondem numa caverna e Mills instala um dispositivo para protegê-los durante a noite, e ao tentar mostrar a Koa onde mora, registra um meteoro enorme no meio do caminho. Claro, ele poderia ter visto isso só olhando pra cima, né? Koa trouxe da nave a foto da filha de Mills, e ele coloca no projetor, e é um registro dela brincando, e isso o entristece, pois descobrimos que a sua filha infelizmente faleceu enquanto ele viajava. E isso explica por que ele tá carrancudo e pensando besteira sobre a vida dele. E enquanto isso, o meteoro se aproxima. À noite, Koa começa a espumar pela boca e Mills descobre que um inseto entrou pela sua garganta enquanto ela dormia, então consegue removê-lo, salvando Koa mais uma vez. Mas o alerta de proximidade indica que tem coisa pior por ali, e eles acham que é de um buraco no túnel, mas na verdade é um tiranossauro que está atrás deles. Koa foge do ataque através do buraco na caverna, obrigando Mills a ir atrás dela. Por sorte, eles têm uma lanterna, mas obviamente que ela dá umas falhadas e segue em uma corrente de ar sem saber que não estão sozinhos ali dentro. Mills tem dificuldade em passar pelos túneis e Koa percebe as limitações dele. O problema é que a entrada de ar vem por uma passagem bem estreita e Mills não conseguiria passar por ali, mesmo tentando abrir caminho. E enquanto isso, Koa faz uns desenhos nas paredes que provavelmente seriam chamados de pinturas rupestres no futuro. Mills decide cavar, mas Koa insiste, pois quer encontrar os seus pais, então ele explode e fala a ela que os seus pais morreram, mas ela não entende nada. Ele lembra de suas bombas e as usa para abrir caminho através das explosões e finalmente conseguem, só que ao tentarem atravessar, um tremor ocorre e o túnel desaba, prendendo cada um de um lado. Mills se desespera e Koa faz barulho e ele entende que ela está viva, então tenta sair dali da caverna, mas a luz da sua lanterna apaga e ele é atacado por aquele dinossauro, que dá um sacode nele e ainda morde o seu braço. Mas Mills machuca o ouvido do bicho e o finaliza também. Koa encontra um dente e o envenena com aquelas frutinhas venenosas, enquanto Mills consegue sair da caverna e nota que o asteroide está mais perto ainda e que é catastrófico e a colisão é iminente. Prevendo o desastre, vai atrás de Koa, que está escondido no meio do mato, só que sem paz nenhuma, pois um dinossaurinho ataca ela. Ela grita, gente, essa menina não consegue ficar quieta, mas ela se esconde, e Mills ouve aquele grito e vai atrás dela, mas pensa no cara zarado, porque ele acaba caindo num campo de areia movediça enquanto Koa se vira sozinha e gasta todas as suas bombas num só animal. Ouve Mills gritando e vai ajudá-lo, mas ele afundou completamente na areia. E gente, essa cena demora um monte, que agonia, mas Koa consegue tirar ele de lá com um galho e Mills agradece, completamente emocionado. E explica a ela sobre o asteroide que cairá na Terra em 12 horas, então precisam sair dali o quanto antes. Pequenos fragmentos do asteroide começam a cair na atmosfera e para chegar à nave passam por um paredão de pedras. A nave está danificada, mas a cápsula de fuga não. Mills identifica que uma nave de resgate está a caminho e que o sistema de navegação está bom também, então eles precisam esperar. Koa então busca por seus pais e infelizmente descobre que eles não resistiram, e ela se revolta com Mills, e com razão, né? Mas ele a acalma, explicando que também perdeu alguém que ele amava muito, a sua filha. Não que uma coisa anule a outra, mas a ajudou, porque Koa o abraça e ele está agora determinado a levar ela para casa. E precisam agir rápido, pois a chuva de meteoros está mais forte. Iniciam a sequência de lançamento, mas são atingidos por um meteoro e caem do penhasco e desmaiam.
A nave então está inoperante, mas piora porque um tiranossauro aparece e ameaça destruir o que restou da nave. Mills consegue se desprender e, visando proteger Koa, sai correndo e tenta abater o animal com sua arma, mas ela está sem bateria, e para piorar, outro tiranossauro aparece, então reconfigura sua arma e se esconde. Koa se desprende e usa o projetor de Mills para inspirá-lo a lutar, e também para confundir os predadores, que se distraem com a projeção de sua filha. Assim, Mills consegue finalizar um deles, mas resta outro, que identifica Koa e vai atrás dela, mudando a nave de posição. Mills consegue finalizar o predador metendo tiro nele, mas outro lagartão aparece, aquele que foi ferido por Mills lá na caverna, e corre atrás dele. Mills se fere na fuga, mas vai em direção ao campo de geysers, e uma erupção explode na cara daquele réptil, que mesmo queimado não morre. Tudo parece perdido, mas Koa surge com seu dente envenenado e enfia no outro olho do animal, que tropeça para cima de outro geyser que explode com o peso dele, e dessa vez queimando sua pele e finalmente o finalizando. Agora eles precisam correr, pois o asteroide está entrando na órbita da Terra, mas conseguem fugir em segurança no momento em que o asteroide colide com a Terra, causando uma explosão colossal que extinguiu os dinossauros. Durante a fuga, Koa presta apoio a Mills, pois sabe que ele está triste, mas agora estão em segurança e em paz. E as cenas finais do filme mostram os anos passando, os fósseis sendo escondidos pelos tempos e as civilizações se formando na superfície. E aí, você faria alguma coisa diferente para sobreviver nesse filme? Comenta aí e não esquece de se inscrever e de conferir os outros resumos daqui da Central. Tchau, vejo você no próximo vídeo.